Por isso que a gente trouxe aqui o Miro, né? A gente até começou montando uma apresentação no PowerPoint e tal, e a gente foi melhorando. A Vanessa trouxe várias ideias aí dos workshops que ela tem participado nas últimas semanas, e a gente botou tudo no Miro, e todo mundo vai, desde o início, já vai chegar botando o nome ali no post-it, já para trazer essa interação, né? Porque o objetivo aqui é a gente fazer um team building, né? Como se vocês fossem, de fato, o nosso time, né? A ideia é que vocês saiam daqui e amanhã eu já quero ir levar para o meu time, ou então na semana que vem, então você já tem um formato todo pronto para levar para o time, fazer e ser alegria, né? Então, a gente escolheu o tema do Management 3.0, né? Porque faz todo sentido, né? Começamos a falar sobre Mindset Ágil, agora vamos falar sobre uma forma nova de gestão, né? Que surgiu, que é totalmente convergente com os valores da agilidade, né? A gente pensa lá nos valores da agilidade indivíduos mais do que processos, né? E Management 3.0 tem um foco total no ser humano, tem foco na gestão compartilhada, né? Para a gente entender o porquê é 3.0, a gente tem que lembrar que teve uma primeira gestão, né? Que era uma gestão focada no comando e controle, né? Muito hierarquizada, né? Onde os gestores eles não davam autonomia, né? Era o que você tem que fazer, não pensar, né? E hoje a gente entende que as pessoas precisam de autonomia, a gente precisa entender os valores de cada um, as suas motivações, que é o que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar muito sobre as motivações intrínsecas, tá? E entrando um pouquinho mais no Management 3.0, né? Vou ter um foco aqui no Marciano. Ele tem 6 visões, tá? Por isso que ele tem esses 6 olhos aqui, né? Que é energizar as pessoas, né? O que significa isso? A gente tem que trabalhar a cultura, tem que ter foco no ser humano, as pessoas têm que estar felizes, as pessoas têm que estar bem para elas produzirem bem, tá? Empoderamento, que é auto-organização, autonomia, não existe mais aquela questão do comando e controle, tá? Não preciso ter um gerente olhando o que você está fazendo. As pessoas são capazes de se auto-organizarem. Alinhar restrições. Alinhar restrições nada mais é do que meta, do que ter propósito claro, alinhamento até de questões de regras mesmo, né? As coisas têm que estar bem claras para todo mundo. Desenvolvimento de competências, tá? As pessoas precisam ter a maestria do que estão fazendo, né? Não importa qual é a competência técnica, ela tem que ter a sua competência para desempenhar um bom trabalho, tá? Aumentar as estruturas significa que nós entendemos que as organizações são estruturas complexas, então a gente tem que ter ambientes que promovam essa boa comunicação dentro dessa complexidade, né? No sentido de nós temos muitas dependências, né? entre os times, entre os departamentos, entre os setores, então deve existir uma promoção dessa comunicação, tá? E melhorar tudo, que nada mais é de ter o mindset da melhoria contínua, né? Tanto as pessoas, quanto os times, quanto a gestão, né? Melhoria contínua é a responsabilidade de todos. Tá? Essas são as visões do Management 3.0. E a gente preparou hoje aqui especialmente, tá, esse workshop voltado para uma dinâmica do Management 3.0 chamada Moving Motivators. Tá? Acredito que boa parte das pessoas aqui já conhecem, outras não. Tá? E essa dinâmica, assim, eu tenho um apego super especial, né, por ela. Já rodei ela várias vezes, né, com vários times, tanto local, já rodei remoto também. Estamos até trazendo um formato totalmente novo, né, de rodá-la remoto, que a gente vai experimentar hoje com vocês. E ela serve para que a gente possa entender quais são as motivações intrínsecas, né? O que são as motivações intrínsecas? Aquela que vem de dentro, né? Sabemos que existem 2 tipos de motivações. As extrínsecas, que são as externas, que são
a gente pode pensar como se fossem as necessidades básicas do ser humano, são as necessidades que basicamente todos têm, como preciso de um emprego, preciso comer, preciso beber, preciso dormir, preciso ter um local seguro. E as motivações intrínsecas são aquelas que cada um de nós temos de uma forma. Por exemplo, aquilo que me motiva no ambiente de trabalho é a autonomia. Eu quero trabalhar num local que eu tenha autonomia, que eu possa definir, que eu possa assumir responsabilidades. Então, não adianta você me colocar numa empresa sem autonomia, mesmo que eu ganhe 3 vezes o que eu ganhava. Em um momento, eu vou me desmotivar. Né? Então, é importante a gente conhecer essas motivações de cada um. Né? É importante as pessoas conhecerem também, é uma ferramenta de autoconhecimento. Tá? E é importante, além da gente pensar de forma individual, né, um dos objetivos, talvez seja o maior objetivo dessa dinâmica, é fazer com que as pessoas entendam que exista um pensamento individual, mas existem motivações coletivas. Né? Por exemplo, eu posso gostar muito de ter curiosidade de aprender coisas novas, mas será que se eu pensar de forma coletiva, isso é o mais importante? Para aquele contexto, para aquele time? Talvez não seja, talvez sim. Né? Então, a gente acaba fazendo um alinhamento de mindset, né? E a gente acaba mudando um pouco o time, né, do individualismo para o pensamento coletivo. Né? Por isso que essa dinâmica, eu gosto muito de rodar ela. Geralmente, eu rodo ela quando eu chego nos times. Eu chego em um time, pode ser um time novo, ou então um time que já está rodando há um tempo. Primeira coisa que eu costumo fazer, acho que a maioria, né, é observar, conhecer as pessoas, conhecer o fluxo, né? Depois de algumas 2, 3 semaninhas, no momento que dá, eu junto o time, pessoal, vamos fazer aqui uma dinâmica, quero conhecer um pouco mais vocês, e a gente roda, e ela não só já te dá um ganho, assim, vamos dizer assim, imediato, como ela te dá oportunidade de você traçar uma estratégia, né, de team building com aquele time, né? Porque essa dinâmica é team building puro, né? Você vai conhecer aquele time e você vai poder pensar no que você pode fazer depois, né? Até pensando até além. Tá? Fale. Para a gente conhecer esses motivadores, a gente criou aqui um boardzinho, né, um quadro. Antes do Gilvan entrar e explicar o que são os motivadores, a gente queria que vocês, durante 5 minutinhos, colocassem o que vocês entendem, o que é maestria, curiosidade, né, dentre os 10 motivadores. Mas bota o que vem à cabeça, bota o que sabe, e quem tem conhecimento e já fez a certificação ou já conhece, pode complementar nossas falas, deve complementar nossas falas, né? Tragam o conhecimento, ou até nos corrija se a gente sair, porque a gente também não é perfeito, né? A gente traz a vivência, traz a base, mas se alguém participou e quiser complementar, fique à vontade. Vai ser muito bom. Então, a partir de agora, eu convido vocês, 5 minutinhos, de escreverem o que vira a cabeça e o que entendem de cada motivador desse. Beleza? Legal. Pessoal, acabamos nossos 5 minutos. É isso. Tá? Agora vamos só repassar aqui rapidinho esses são os 10 motivadores intrínsecos do Management 3.0, né? Com base em alguns estudos, eles chegaram nesses 10 motivadores. Você pode só focar nesse primeiro, Giovanni, que está bem pequenininho, pelo menos na minha visão. Claro. A gente vai passar por todos eles, aí você foca no maestria para ampliar. Isso, boa. Já está legível? Já. Aí, ainda não. Para mim tá. Bom, melhorou. Beleza, ó, tenho aqui, ó. Você quer que eu leia e depois você vai corrigindo, confirmando? Claro. Tá? Então, assim, de acordo com o que vocês que vieram à cabeça, o maestria, esse é o primeiro, maestria? Isso, maestria. É ter domínio de algo, habilidade, domínio teórico ou prático de suas atribuições. Não tem mais nada para baixo, né? Não. Não. Comunicação. Tinha comunicação também. Comunicação, tá aqui embaixo, perfeito. Que para mim ficou escondidinho aqui, cada barra do Zoom. Tá, vamos lá, gente. A maestria, ela é muito relacionada à competência. Eu tenho a competência necessária e para mim,
qual a necessidade que eu tenho de ter essa competência? O quanto, para mim, isso é importante? Tá? É competência técnica mesmo. Então, aqui, ó, ter domínio de algo, perfeito. Habilidades, domínio teórico prático, legal. Comunicação já foge. Tá? Competência, eu tenho a competência necessária? Esse é o questionamento. Tá. Aí acho que a gente poderia pegar esse da comunicação, botar um pouquinho no cantinho do board, porque se ele se encaixar em algum outro, a gente arrasta para dentro da coluna que mais adequa. Perfeito. Vou botar aquele no meio aqui. O próximo é a curiosidade, né? Vocês escreveram aprender coisas novas, desejo de entender e aprender além do óbvio, e pode diminuir um pouquinho, aprender algo novo. Desejo de entender e aprender além. Perfeito. A curiosidade, ela vai além da maestria, né? Porque a maestria, eu sou um programador, por exemplo. Eu sou um cara que tem as competências de um programador para aquele determinado contexto. Isso é maestria. E a curiosidade poxa, eu quero estudar um pouquinho de Big Data, que eu acho que vai ser importante aqui também. Para mim, isso é importante. Eu poder ter essa curiosidade de pesquisar coisas novas, pesquisar ferramentas novas, isso é a curiosidade. É importante para mim a curiosidade? Próximo. Beleza. Ordem. O próximo é a ordem. E integração, vocês colocaram, né? Integração do time, trabalhar de forma estruturada e normas. Tá, integração do time, acho que está mais relacionado a relacionamentos. Trabalhar de forma estruturada, talvez, né? Porque você tem alguma... Se for pensando em questões burocráticas, sim. E normas são burocracias, né? São leis, vamos dizer assim. É isso, ordens nada mais é do que coisas explícitas de normas e regras do time. Né? A gente precisa ter esse mínimo de ordem para andar bem. Isso é a ordem. E o quanto é importante para mim estar num ambiente com ordem? Qual é o nível que eu gosto? Eu gosto de muita ordem, eu gosto de pouca ordem? Aí vai de cada um, né? Essa resposta. Bruna quer citar a meta? Acho que você ficou muda, Bruna. Pronto. Só aumenta um pouquinho, por favor, porque eu sou totalmente cega. Objetivo, embaixo, engajamento dos times e trazer resultado. Tem mais algum? Não. Não. Acho que não. E aí, isso tem a ver com meta? Todos esses estão certos? Você quer Olha, complementar ou corrigir? tem bastante a ver, sim, tá? A meta, ela é o propósito, né? Aquilo que eu estou fazendo reflete o meu propósito de vida, né? Estava até falando com a Vanessa antes, né? Por exemplo, o cara que é vegano, ele vai trabalhar numa empresa que maltrata animais, por exemplo. Faz parte do propósito. Tem pessoas que não passam nem na calçada da empresa, mas tem pessoas que, cara, não, para mim não é tão, não faz tanta diferença. Aí vai de cada um. O quanto isso é importante para você, o seu propósito de vida refletir no que você está fazendo, né? Naquele contexto. Beleza. Vamos lá. Próximo. Honra. Coragem de fazer algo novo. Caráter refletido no trabalho. Ser bem aceito. Acabou. Ser bem aceito. Legal. Então, aqui, deixa eu até voltar aqui, eu não tinha tirado esses daqui que não tá. Esse daqui do trabalhar, ok. Coragem de fazer algo novo não é bem o que é a honra, tá? Talvez ele esteja mais para uma pesquisa, talvez. Deixa na coluninha do meio. Caráter refletido no trabalho, perfeito. Né? Eu me sinto orgulhoso daquilo que eu estou fazendo. O fruto do meu trabalho tá me gerando um sentimento de orgulho. Eu me sinto bem, cara, eu estou aqui. O que eu faço faz diferença para a sociedade de alguma forma, ou então para o usuário final. Eu estou feliz, né? No sentido de, pô, legal, a empresa ela me faz me sentir bem, ser orgulhoso de estar aqui. Ser bem aceito aí tem a ver com aceitação, tá? Próximo, status. Só complementando a honra, né? A honra, você tem orgulho de você mesmo, né? E aí o orgulho, esse próximo, que é o status, aí já acho que é o mesmo orgulho, só que
já está voltado para fora, né? Do que se as pessoas têm orgulho de você, o que você mostra, o que você quer aparecer. Perfeito. Mas, vamos lá. Status, Bruna? Vamos lá. Cargo, hierarquia, reconhecimento e autonomia. Vamos lá. Cargo, hierarquia, perfeito. Reconhecimento, é isso. Status, se pudesse trocar por outra palavra, eu botaria reconhecimento. Autonomia tem a ver com liberdade, tá? Que é um dos próximos aqui. O status, como a Vanessa falou, né? É como as pessoas me veem, né? Então, eu quero ter reconhecimento. Eu quero ter a estrelinha pendurada, eu quero ter um cargo, como colocar aqui hierarquia. É como as pessoas me veem, né? Então, isso, para mim, pode ser muito importante ou não, ou pode ser menos importante. Relacionamento. Desculpa, acho que você tivesse terminado, acho que deu um delay. Não. Desculpa, viu? Relacionamento. Vamos lá. Boa comunicação, relacionamento e bom convívio. Boa comunicação, relacionamento e bom convívio. Legal, perfeito. O quanto o relacionamento é importante para mim, no sentido de que eu quero ter boas conexões no meu ambiente de trabalho. Eu quero, por exemplo, ter um happy hour. Eu quero trabalhar com pessoas que eu gosto, né? Que, me fazem me sentir bem. O quanto isso é importante para você? Pode ser que nem tanto. Eu vou lá para o trabalho para trabalhar, não para fazer amizade. Ok, cada um vê de uma forma. E tem pessoas que não. Quero estar num lugar legal, onde a gente ria, a gente faça as festinhas de aniversário, né? Eu quero me relacionar. O quanto para você é importante? Eu acrescentaria no relacionamento não só esse tipo, né? Mas eu sou um facilitador. Tenho um relacionamento com o meu PO. E aí, esse relacionamento é bom, é produtivo, é saudável? A gente tem empatia, a gente consegue se olhar e ele consegue transmitir o que ele precisa, eu consigo apoiá-lo? Né? Porque sem isso, acho que sem relacionamento, nenhum projeto vai para frente. Não tem esse que o João falou, mas tem esse que é o relacionamento entre as pessoas do time em prol do projeto, né? Para que ele seja, para que o fruto do projeto seja de fato, como que eu vou dizer, seja a coisa principal, né? Não só a relação entre as pessoas, né? Não, você perfeito. Entregar algo a gente só tem que ter um cuidado de não julgar o motivador, né? Porque se a pessoa acha que é muito importante ter relacionamento e a outra acha que não é tão importante, não tem problema. Não quer dizer que um está certo ou um está errado. A gente precisa conhecer cada um, né? Dando minha contribuição aí, essa dinâmica, ela também serve para a gente conhecer, né, as motivações de cada um dos colaboradores, né, dos times. Com isso até facilitar o caminho do engajamento, né, do colaborador. Como o Gilvan falou aí, é um tipo de dinâmica de team builder também. Posso dar um exemplo aqui do Tião, né, que está calado aí, mas a gente tem feito, junto com a Ana, né, que está aqui também, tem feito uns happy hours, né, com o time, geralmente dia de sexta. A gente pega o time de parcerias e integração, né, ali do trabalho da gente, e aí faz um happy hour mesmo, todo mundo com câmera ligada, quem não quer também não liga, todo mundo tomando cervejinha. Teve um rap que foi tão bom aí que foi até 1 da manhã, né? Legal. Alguns sobreviventes. Teve um outro que foi mais rápido, mas assim, isso é o que motiva. A gente já viu que é o que motiva também o time que está ali com a gente. Teve uma outra dinâmica muito bacana aí que o Tião rodou com o time de dojo. É um outro tipo de motivação. Que motivação é essa? Conhecimento, né? Um dojo ali de Java, né? Os desenvolvedores compartilhando tela. Então, isso é muito bacana para aumentar o engajamento do time, né? E aí o time engajado, motivado, o resultado vem, né? Então, é uma forma bem bacana. E team builder, né? Team builder Legal. Show de bola. Vamos lá, liberdade. Autonomia saiu bastante. E melhorias. Melhoria tem quem escreveu sentido... Alguém quer defender melhorias? Desculpa, assim, eu só não entendi o que quiseram dizer com melhorias. Senão, tudo bem. Vai lá, Giovana. Pode ser no sentido de poder propor, né, melhorias. Aí faz sentido. Desculpa, o melhorias foi eu, cara. Eu digitei e olha, rapaz, quem botou aí quando eu olhei foi eu. É a liberdade, né, de propor melhorias, né, no ambiente de trabalho, que a gente sabe aí, principalmente
quem trabalha em grandes empresas sabe que nem sempre você tem uma autonomia para propor melhorias e fazer elas acontecerem, né? Que às vezes você tem a boa intenção, né? Mas nem sempre de boas intenções que flui, né, no trabalho. Então, é mais nesse sentido aí. Não sei se encaixaria aí, tá? Mas foi isso. Exatamente. Liberdade é autonomia, né? Eu quero poder propor melhorias, eu quero poder mudar os processos. Tem empresas que isso é mais difícil. Então, quanto para você é importante? Eu acho que em relação a esse tema aí da liberdade e da autonomia, a gente até teve um papo ontem, né, sobre essa questão de em que momento, por exemplo, um time de desenvolvimento ele pode, digamos assim, fazer um planejamento seu de um quarter ou de uma iteração pensando em OKRs, por exemplo, né? Eu acho que para chegar a esse nível, o time ele precisa ter uma autonomia muito grande dentro da sua organização, para que ele possa olhar para a estrutura organizacional, entender quais são os objetivos dela e ele ter a liberdade de dizer assim, beleza, para atingir esse objetivo da organização, eu, time, vou propor e vou desenvolver ou vou, né, modificar tal aspecto da minha solução. Normalmente, se você tem um contexto onde o time não tem essa autonomia, essa liberdade, ele vai simplesmente fazer aquilo que é pedido, mas ele não vai ser um agente de proposição de melhoria. Aí isso só pode acontecer se ele tiver essa liberdade e essa autonomia. Perfeito. E o terceiro item, né, a maturidade também, né? Unido aí, maturidade e autonomia é uma boa receita, né? Para ele começar a mudar também. Beleza, é isso aí, gente. Vou só dar uma acelerada aqui para a gente já passar um pouquinho. Gilvan, pode só diminuir o zoom, que tá vindo menos. Tá bom. Aqui o nono, né, é o poder, né, que botaram aqui, ter influência sobre pessoas. Se eu pudesse trocar a palavra de poder, trocaria para influência. É isso. É eu poder influenciar o ambiente, o quanto isso é importante para você. E o último aqui, que é a aceitação. Humildade, não encaixa. No caso aqui as pessoas... No poder ainda tinha motivação. Ah, eu não vi. Aqui embaixo. Motivação tem a ver com poder? Só se for eu não. Estou tentando aqui encaixar, mas não sei como a pessoa pensou, né, no sentido da motivação, mas a princípio não. É influenciar mesmo, ter poder de influenciar. E a questão da aceitação as pessoas, o quanto é importante para mim ser aceito, né? É legal quando a gente roda essa dinâmica, quando a gente vê time muito diversos, com mulheres, com pessoas culturalmente diferenciadas, você vê a aceitação bem forte, né? As pessoas, não, é importante para mim ser aceito. E quando você vê grupos mais homogêneos, né, a aceitação talvez não seja um valor tão forte naquele grupo, né? Por ser um grupo homogêneo, né? Você entende por isso. Beleza, fechamos a primeira parte. Agora eu queria convidar vocês para para vocês arrastarem nessa outra parte do board. Escrevam o nome de vocês no board que vocês vão usar, nesse quadradinho azul. E gostaria que vocês posicionassem os cards de acordo com os seus motivadores individuais, levando em consideração que o primeiro, né, é o mais importante e teria um peso 10, e o último é o menos importante, com um peso 1, se a gente pudesse atribuir pesos a esses motivadores. Isso aí. Vou fazer até um exemplo aqui. Por exemplo, para mim, hipoteticamente, o mais importante, para mim, o meu motivador vou puxar qualquer um, tá? Poder. Eu quero poder influenciar aonde eu estiver. Sem isso, eu não trabalho. Me desmotiva. Aí você coloca ali na posição da esquerda o maior motivador. Aí eu botei até aqui o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque você vai dar um peso para ele. A gente vai catalogar, depois que vocês fizerem, em um arquivo Excel, para a gente poder tirar uns dados. Então, você vai colocar até o 1, o segundo para mim é a ordem, até o 1. Então, vocês têm 10 minutinhos, tá, para fazer isso. Peguem um board aqui do lado direito, coloquem seu nome e vão arrastando. Podemos começar? Vamos lá, já estou contando.
Se na hora que estiver arrastando o seu card, tiver dúvida no conceito, pergunta aqui e aí continua. Não arraste com dúvida. Tem Tião, tem David, tem Hannah, todo mundo tem Gilvan, Bruna. Até eu estou fazendo também. Vamos aprendendo. Boa. Eu fiz aqui, rapaz. Já rodei essa dinâmica algumas vezes, mas, cara, é tão bacana. Passar 100 vezes aqui, eu vou fazer super empolgado. É muito bom essa dinâmica. Nesse momento, você está observando o motivador de cada membro do seu time, né? E aí depois serve de insumo para aquele bate-papo que você tem, você com uma pessoa do time, aquele papo individual. Isso, rapaz. Eu convidei os 2 ATCs, né, que trabalham comigo. Já vai ser bom servir de insumo aí, conhecendo aí a Ana e o Tião, né? Mas Quando colocar aqui que está eu quero olhar a Ana está no celular, né, Ana? Vou tentar aqui. O celular é uma luta para mexer. Não tem problema, Ana. Sem problema. Ana, se você quiser, você me use, que eu arrasto para você aqui, tá bom? Agora, uma informação importante, pessoal. Quem terminar, olhem aqui na minha tela, tem um link aqui em cima de um Excel. Vocês precisam transpor o que vocês colocaram aqui no Excel para a gente poder fazer uma soma. Na verdade, não é um Excel, né? É uma tabela, uma planilha. Exatamente. Não vamos falar a marca aqui, né? Tá patrocinando, né? Aqui, ó, tem até um aqui de exemplo, que eu deixei aqui de exemplo. Ó. Se você botou o propósito como o mais importante, você vai botar o 10 aqui no propósito. Você vai botar seu nome aqui primeiro. Está aqui pessoa 1, eu vou botar Gilvan. Aí, ó, o propósito é o mais importante para mim. Eu vou clicar aqui e vou botar o 10. O segundo mais importante, no caso aqui, é a maestria. Eu venho aqui e escolho maestria, 9. Até chegar ao último, que é o 1. Tá? É bem importante vocês colocarem aqui, tá? Não esqueçam, não. Ana está conseguindo? Aninha está no mudo? Não, estou apoiando aqui no celular. Então, você quer, eu arrasto para você. Você quer falar para mim? Você já tem um com o seu nome, quer que eu escreva aqui? Ó, vou botar... Peraí, vou pegar esse primeiro. No nome 2 aqui, vou botar o seu nome. Ó. Vê se você acompanha aí. Ó, Ana. Tá bom? Pronto. Aí me fala qual que você gostaria que fosse o primeiro. Eu não estou nem enxergando o board. Mas, com certeza, a aceitação. Você está enxergando essa tela do Gilvan? Essa do Zoom? Estou no Zoom, no board. Tá. Gilvan, você pode dar um close nesse quadradinho da Ana, que é o 2? Obrigada. Então, vou trocar aqui a minha telinha. Qual 2 aqui? Esse segundo aqui, né? Estou vendo. Isso. Me diga, Ana, qual que você... O primeiro, qual é? Gente, não estou enxergando. Quer ir dizendo eles de novo? Agora Claro. Está lá do ladinho. Pode falar o nome. Aceitação, curiosidade, liberdade, status, meta, honra, maestria, poder, relacionamento. Primeiro relacionamento. Primeiro relacionamento, tá aqui. Depois honra. Peraí. Relacionamento, honra, cadê honra? Honra daqui, tá bom. Meta. Meta. Tá. Agora estou enxergando direitinho.
Aceitação. Aceitação. Não, isso aqui é ordem. Cadê a aceitação? Maestria. Liberdade. Aqui é aceitação, liberdade. Curiosidade. Curiosidade. Status. Status. Peraí. Por último, poder. E faltou a maestria. A maestria. Mas esqueci maestria. Depois de curiosidade é status, né? Isso. Maestria ele vai ser promovido para depois de... Aí eu estou pensando aqui nos meus... Vamos lá, gente. Já 6 minutos aqui. Quem terminou, faça o Excel, hein? Cadê o link, Gilvan? Gilvan, meu irmão, eu e tu tem muita coisa parecida, pô. Eu tô olhando aqui, eu tô preenchendo a planilha e olhando os meus scores e os teus, tem muita coisa em comum. O meu é hipotético, tá? Vocês estão descobrindo que são almas gêmeas, né? Véio. Pô, eu já tava aqui todo animado, pensando que era isso, pô. Estão descobrindo que é alma gêmea, né? Vocês dois. Quase isso, mas Gilvan agora me decepcionou. Gilvan, preenche aí com a realidade para o menino saber. Agora, vamos lá, Ana. A maestria vai ser promovida para qual posição? Depois de meta. Depois de meta, tá bom. Onde está o link da planilha, Gilvan? Desculpa. Aqui, ó. Você clica aqui em cima, ela está no próprio Miro, ó. Tá vendo aqui, ó? Do lado esquerdo. Clica que ela vai abrir um pop-up na sua tela. Pode me dar uma caneta em papel? Foi. Obrigada. Nada. Aí depois de maestria ficou o quê? Você bota maestria embaixo de meta, o resto desce. Tá, aí fica aceitação, liberdade, curiosidade, status e ordem, depois poder ou poder primeiro? Não, poder por último. Por último. É uma dica aí, essa planilha realmente nunca tinha feito não, mas é bom porque a gente bota indicador, né, metrifica as escolhas ali, e uma dica é abrir 2 abas, né, abrir uma aba com a planilha e a outra com o board, porque fica um pouco assim a usabilidade, né, porque tem que ir lá embaixo, ver de novo, e aí se abrir 2 abas, fica ali no alt tabzinho bem rápido. Legal. Verdade. Boa. Mas eu nunca tinha mexido, não. Bem bacana. Colocar em forma gradual aí, né? Numérica, as opções. Eu até fiz aqui, ó, Davi. Em algum workshop ou vocês inventaram mesmo essa questão da planilha? Ou vocês viram em algum lugar? Eu sempre rodei com a planilha. Eu sempre fiz. Sempre pegava quando eu rodei a primeira vez que foi presencial, né? Eu pegava as folhas, né, das pessoas que eu dava os cartõezinhos de cada motivador, né? Eu imprimia. Aí a pessoa colava, era até igual trabalho de escola, né? Colava e me dava, eu ia lá e eu ia fazendo. Então já é um diferencial aí da Agilize, né? Tá vendo aí? Boa. Caraca, hein? Gente, eu vou pedir até desculpa que eu me preparei, mas meu marido roubou o computador para dar aula. Nada. Não tem problema. Eu já vou então aqui para a sua... Professor é sagrado, Ana. Então, ele tem prioridade. Isso aí. Eu vou marcar aqui para você na planilhinha, então. Peraí. Falta 1 minutinho, mas rapidinho a gente Falta 1 faz. minuto. Ai, meu Deus. Quem falou, ai, meu Deus? Eu, Bruna. Estou botando na planilha, calma. Mas... Ana, você se incomoda de só me dizer, porque aí eu estou numa telinha e não estou olhando o board. Você pode, se você consegue enxergar o seu, você pode me falar aqui os pesos. Quem ficou com... O primeiro é o peso 10. Consegue enxergar? Não anotei. Não, essa tela do Zoom ainda está com a Eu posso falar, da vamos Ana? lá. Aqui, ó, relacionamento. Peraí, relacionamento ficou peso 10, tá? Isso, depois honra. Okay. Honra, cadê honra? Honra, tá aqui. Aí, 9, tá. Okay. Depois propósito. Propósito, 8. Ok. Maestria, aceitação e liberdade. 7. Aceitação, 6.
liberdade. Liberdade 5. Depois curiosidade. Curiosidade 4. Status. Status 3. Ordem. Ordem 2. Ok. E o último. O poder. Que é a influência. Isso. Beleza. Tá, todo mundo colocou, né, pessoal? Estão vendo aqui a minha tela, né? Então, eu já coloquei aqui na planilha, né, o somatório, ele já soma aqui automaticamente para mim. Aí eu vou vir aqui e vou fazer uma ordenação. Alguém se arrisca a dizer assim, o que essa planilha, com esse somatório, traz de insumo para uma análise? Fala assim, olha, eu olhando isso, eu entendo que traz... Isso, assim, são os motivadores da equipe, né? Isso é muito bom, porque você tem de forma clara, né, o que é que motiva a sua equipe, né? A gente está falando aqui das motivações intrínsecas, né, mas a gente sabe que também tem as extrínsecas, né, que é a questão de dinheiro, né, mas aí na motivação intrínseca a gente consegue ter de forma mais prática o que engaja, né, os colaboradores, né, o que motiva eles, né? Então, bem bacana. Tá legal, pessoal. Agora, vamos para a próxima etapa. Aqui embaixo, vocês podem descer aí no miro. Para vocês se sentirem num quadro, e aí com aquele monte de post-it jogado na mesa, vocês vão lá e vão colar no lugar que vocês acham que tem que ser. Isso. E a gente vai fazer de uma maneira bem dinâmica, tá? Bem rapidinha. Agora, a gente está saindo, né, do pensamento individual, que a gente colocou aquilo que nos motiva. Agora, vamos pensar como um time. Nós somos um time aqui, o time da Agilize-se. Quais seriam os principais motivadores de um time? Por exemplo, quando a gente pensa em propósito, cada um tem um propósito. Agora, quando a gente pensa num time, um time tem um propósito. Muda um pouquinho a forma de pensar, né? Para vocês, qual seria o principal motivador pensando num time? Arrastem, viram que eu coloquei vários aqui embaixo, os motivadores? Arrastem um só para o número 10, aquele que vocês acham que é o mais importante para o time, pensando de forma coletiva. Vamos lá, vou colocar aqui para rodar o tempinho. São Boa. 15 minutinhos já para a gente completar essa atividade toda. Eu não quero dizer logo para a gente pode fazer pelos principais, os 5 principais também, Vanessa, até para a gente ganhar tempo. Acho que podem colocar todos, acho que vai dar tempo. Podem colocar todos da forma do peso que vocês 8 minutos. Mas olhando, são 15 minutos, olhando para o time, Sim. não mais olhando só para vocês, viu? Mas a gente pode fazer também, depois que todo mundo fizer o 10, por exemplo, a gente pode discutir o 10. Eu acho que é melhor eles botarem esses 5 primeiros, né? Aí a gente discute. Ana, qual que você colocaria como peso 10? Olhando para o time. Relacionamento, eu acho. Relacionamento. Vou pegar aqui para você. Tá. E aí o outro, olhando para o time. O 9? Isso, o 9. Meta. Propósito. Terceiro. Peraí, meta aqui. Tá, pode falar o terceiro, que é o 8. Acho que para o time, status. Liberdade. Status, achei. Status está aqui no 8. O outro, liberdade. Deixa eu lembrar. Liberdade. Okay. O quinto eu boto honra, que honra. Ou o sexto, honra. Opa, peraí. Honra, cadê? Peraí. Honra, achei. Tá. Não são os 5 primeiros, né?
Acho que o ideal é preencher todos, né? Não vai ficar coisa sobrando aí, né? Faltando. Pra gente ganhar tempo, né? Vamos lá, tá indo bem rapidinho. A gente parou no sexto, né? Qual que você colocaria no quinto? Agora o quinto. Eu estou tentando lembrar os outros. Poder, eu sei que tem. Ah, tá aí, ótimo. Ah, sim. Ao invés de honra, bota maestria. No sexto? No sexto, Agora eu estou vendo aqui, maestria. Tirar para cá, vou botar maestria. Maestria é o No quinto, aceitação. Peraí, maestria, deixa eu achar maestria aqui. Minha tela tá pequenininha. Maestria, achei maestria. Então, no sexto, você quer maestria. No quinto, aceitação. No quinto, aceitação. Cadê a aceitação? No quarto, curiosidade. Peraí, tá. Levanta aí um pouquinho a planilha aqui. Eu só estou vendo. Só estou vendo relacionamento e honra aqui. Deixa eu diminuir. Giovanni, eu estou arrastando esse aceitação ali para o quinto e ele está sumindo. Aí você acha que. Ó, tá vendo? Tem que trazer, enviar ele para frente, trazer ele para frente. Sim, acho que eu vou enviar esse aqui, pronto. Enviei grande para trás. Tem ter vários perdidos brancos. aí assim. Boa. Tem alguns quadros brancos que você tem que dar o send to back, aí os cartões aparecem. Aí botei aqui a aceitação da Ana. Qual é o quarto, Ana? Quarto peso. Curiosidade. Eu já botei. Ordem. Pronto, curiosidade. Ordem. Curiosidade no quarto. Ordem. Peraí, ordem. Status e poder. Eu meio que... Sou inocente. Status e poder. Poder. Status e poder. Não. Status aqui. Obrigada. Nada. Quantos minutos, Vanessa? Que eu não marquei aqui, não. Estamos com 10 minutos. Aí agora a gente já pode, se todo mundo já se posicionou. Aí. Falta alguém ainda trazer os cards? Eu já preenchi os 10. Legal. Dá só um minutinho que a gente já vai passar para a próxima etapa. Tá? Eu não conhecia essa parte de você pensar nos motivadores do coletivo, não. Eu já tinha feito um mini treinamentozinho do management e tinha participado de uma atividade onde a gente pensava no motivator pessoal, né? Mas esse de você trazer o que você entende como motivador do coletivo foi bacana, porque faz você pensar de um jeito diferente. Eu ia perguntar isso, se foi vocês que bolaram essa questão do time ou o pessoal já está rodando em time, porque eu fiz muitas vezes e eu tinha visto o individual, não o coletivo, como a gente fez aqui. Então, já é uma prática que está de mercado ou foi vocês que inventaram? A parte é o David que está falando? Né? É David, uma dúvida. Eu também, David, quando o JJ rodou, assim que eu cheguei no meu time de pagamentos, ele rodou mais individual. E aí, quando eu vi que o Giovan propôs esse lance do coletivo, eu fiquei exatamente como você. Eu falei, cara, como é que a gente nunca tinha visto isso, não tinha pensado nisso, né? Porque você imagina, né? Você trabalha num time que o propósito coletivo é totalmente diferente do seu. Isso não quer dizer que você tenha que tirar aquela pessoa ou aquela pessoa tem que mudar de time. Mas você já conhece que aqueles motivadores podem estar completamente opostos e aí o time pode defender ou a pessoa defende e faz até um ou outro mudar por entender que os motivadores que eles pensavam, na realidade, tem que ser outro. Porque coletivamente é diferente do individual. E aí você vai trabalhar também aquela pessoa
para talvez mostrar para ela que aquele motivador coletivo faz muita diferença e talvez ela mude e coloque um mais próximo do time. Ou chega no final, ela vê que ela de fato tem que mudar de time, mas é uma decisão dela e não, né, do facilitador ou de qualquer outra pessoa. Entendi. Mas aí Gilvan com certeza vai te explicar muito melhor, porque foi o que eu entendi Isso aí. e eu achei maravilhoso. Vamos lá. Esse modelo que a gente está aplicando, ele é um modelo que ele foi desenvolvido... não sei se desenvolvido é a melhor palavra, tá? Mas a K21 ela fez um artigo, eu botei até aqui o link, estão vendo aqui, ó, da K21, e trazendo esse script, né? E eu apliquei sempre bem próximo, né, do que eles colocaram, tá? E no final eles fazem isso, né? Essa comparação dos valores individuais com os valores coletivos. Agora, vem uma parte muito importante, pessoal. E, assim, uma parte que o facilitador ele tem que gerar a discussão no time, né? Por exemplo, o principal aqui, pela votação que vocês colocaram, no pensamento coletivo, seria o propósito, né? Deixa eu aumentar aqui. Teve uma pessoa que botou relacionamento e teve outra pessoa que botou maestria. Então, é importante o facilitador ele trazer esses questionamentos. Pessoal, vocês acreditam que o propósito é o principal motivador, pensando como um time? Um time precisa ter o propósito como a questão principal? Né? Aí algumas pessoas vão falar, pô, Gilvan, eu acho que a gente precisa ter ordem, ou não, eu acho que é relacionamento. E cada um vai defendendo seu ponto de vista. E essa discussão é muito saudável, porque as pessoas passam a refletir sobre aquilo e elas mudam a forma de pensar. Não, verdade, cara, eu acho que relacionamento é mais importante do que ordem por isso ou por aquilo outro, ou então ordem é mais importante que relacionamento, não estou fazendo julgamento em si. Mas o próprio time vai fazendo um questionamento, né, de cada um, né? Como eu fiz aqui. Pessoal, podemos dizer que o propósito é o principal motivador desse time? Eu até faria a pergunta, né? Tipo assim, entre propósito, maestria e comunicação, vocês discutindo para o time, ou seja, vocês aqui, como um time, discutindo para vocês, vocês acham que entre maestria e propósito ainda permanece propósito? Boa. Alguém acha que relacionamento é mais importante? Quer defender? Assim, entre propósito e relacionamento, propósito continua sendo mais importante? E se alguém discordar, por quê? É importante. Discordar é fundamental, né? É importante. Exatamente. Fui eu que coloquei relacionamento e agora, já vendo as discussões, eu também acho que propósito é mais importante. Também acho o rico dessa dinâmica é o debate mesmo, né? Entre os times. Exatamente. Bacana. Pensando de forma utópica, o ideal é que todos os times, independente de ser time de desenvolvimento, né, mas qualquer trabalho em equipe, ele ocorresse com um bom relacionamento entre as pessoas. Mas a gente sabe que ser humano é complicado, nós somos complicados, né? Então nem sempre você vai atingir esse objetivo de ter um bom relacionamento em equipe. Mas mesmo não tendo um bom relacionamento, se todo mundo tiver um propósito, eu acredito sim que você consegue atingir bons objetivos, entendeu? Um exemplo que eu posso dar assim, baseado no esporte que eu acompanho e gosto bastante, é a Fórmula 1. O ambiente da Fórmula 1 ele é extremamente competitivo e isso faz com que relacionamentos ali tendam a se deteriorar. Mas mesmo assim, como o propósito para cada equipe é extremamente claro, você tem equipes que às vezes não têm um ambiente bom e elas atingem o objetivo delas de sucesso. Né? Não é o cenário ideal, mas é assim que acontece. Né? A vida real, digamos assim, trabalha dessa forma. Por isso que assim, o meu voto foi o primeiro lugar, foi o propósito em relação ao relacionamento. E uma coisa importante, né? A gente fazer o time pensar de forma coletiva, né? Eu até tinha comentado antes. Quando a gente pensa em propósito, cada um tem o seu. O meu propósito não pode ser diferente do propósito do meu colega. Ok, é questão de propósito de vida, mas quando a gente pensa de forma coletiva, o time pode ter vários propósitos diferentes? Imagina, eu tenho um propósito no time, você tem outro propósito no time. Cara, a gente está remando em direções diferentes. Será que a gente não tinha que estar remando na mesma direção? Olha a diferença de pensamento, né? Será que a gente não teria que ter um propósito definido para o time, ao invés de cada um seguir por um caminho?
Eu acho que confunde um pouco o relacionamento, porque às vezes o relacionamento faz o propósito de coletividade ficar mais apurado, sabe? Assim, vamos fazer, a gente vai fazer junto, que é o time. Eu concordo que é propósito, mas tem que ter uma lealdade ao time, sabe? Mas não é uma O regra, tá, propósito... Ana? Ninguém está dizendo aqui que você está errada porque você botou relacionamento. Pode ser que tenha um time que o time ele acha o relacionamento a coisa mais importante. Tá? Não tem problema nenhum. Eu concordo que é propósito, mas para o propósito coletivo funcionar, tem que ter aí um bom relacionamento, uma lealdade, né, ao time. Agora, você imagina, Ana, para pessoas... Eu vim de um time onde as pessoas eram péssimas em relacionamento, onde era uma guerra. Normalmente, essa pessoa vai botar propósito. Você, quando for ver o individual dela, você vai ver ela botou propósito porque é importante para ela. Então, é uma forma como a pessoa pensa. Entendi. Entendeu? Eu vou seguir aqui, tá, pessoal? Para a gente não passar muito tempo. Aí a gente vai para o próximo. Pessoal, qual o segundo motivador? O primeiro é o propósito? O segundo seria o quê? Eu vou tirar aqui o propósito, né? Porque já está no primeiro. O pessoal colocou aqui, 2 pessoas botaram ordem. Só aumentar o que é o maior, igual você fez ali, ó. Isso. Não precisa remover, é só aumentar. Aí a gente discute. A ordem é o segundo maior motivador, pessoal? Alguém discorda? É sempre importante a gente trazer as opiniões contrárias, né? Isso gera discussão. Aí a gente vem aqui, não, é a ordem e tal. Aí todo mundo debateu, não, ordem é importante. Aí a gente Entre propósito e ordem, né? Propósito e ordem, o que é mais importante? Propósito já foi. Propósito já verdade. O primeiro, verdade. né? O segundo é ordem qual? Que não está... Ordem e... Ordem... É porque só tinha ordem e propósito. Nesse verdade. Caso. Se ele era o primeiro, não tinha mais o que falar. Mas isso não quer dizer que alguém possa ter mudado o mindset ali no meio do caminho também. Gilvan, eu acho que agora seria relacionamento. Ordem, objetivo, né? Também. A ideia da dinâmica é fazer as pessoas mudarem mesmo. Quando vocês estiverem falando sobre ordem, acho que fica muito claro para o time que a gente está falando dos acordos do time, né? Dos processos, né? Porque ordem fica uma coisa chata, né? Porque a gente está falando de agilidade, onde não há hierarquia, onde não deve existir hierarquia, né? Microgerenciamento. Fala, pô, a ordem. Né? Aí acho que se você colocar ordem como sinônimo de acordos do time, processos, né? Que às vezes a gente não acorda, mas é obrigado a seguir. A gente tem que subir, primeiro vai para o AT, depois não sei o quê, nananana. Isso a gente tem que seguir. Né? E aí a ordem fica mais voltado para isso. E como aquele time... Exatamente. Como aquele time entende a ordem? Para ele é muito importante? Ele precisa de muita ordem ou não? Ele precisa... Pode ser que ele, para aquele time, fique as coisas um pouquinho mais soltas, aí mais importante. Aí isso a gente vai vendo o mindset do time e vai vendo, não, eu tenho que trabalhar um pouco mais nesse time, nessa questão. Tá? Agora aqui, ó, ficou legal aqui no terceiro. Ó. Ô, Gilvan, só uma dúvida rápida. O ordem, nesse caso, ele poderia estar mais associado à ideia de, sei lá, de organização / estrutura. Assim, não num sentido de organização, quando eu falo, não é de corporativo, mas assim, de como o time se auto-organiza para atingir o propósito para o qual ele existe ou se propõe. Não, aí é liberdade. Auto-organização é liberdade. Ordem é no sentido de regras explícitas. É alinhamentos do time mesmo. Burocracia. Isso é ordem. A gente são tipo os acordos internos de como a gente vai trabalhar. Isso aí. Nem só internos. Às vezes o acordo é da própria empresa. Tem empresas que têm muito mais acordos do que outras. Sei. Tá bom. Tá? A gente ser obrigado a subir para o AT primeiro, por exemplo, né, em alguns casos, é uma ordem, né? É um processo. E aí a gente não tem como não fazer, né? Assim, é obrigado a passar por ali. Isso aí. Entendi. Então, aqui no como se fossem os acordos e processos, tanto externos quanto internos. Perfeito. Tá bom. Aqui ficou bacana. Ó. A gente tem maestria, relacionamento, aceitação, status e liberdade. Aí a gente puxa. Pessoal, quem quer defender liberdade? Quem acha que liberdade é o terceiro mais importante? Aí a pessoa dá o ponto de vista dela. Alguém discorda, pessoal? Quem botou status? Quem quer defender?
Aí começa a gerar quanto mais opiniões diferentes, é melhor. A gente está fazendo um alinhamento ali de mindset. Um vai começando a puxar o outro e vai concordando com o outro. Daí, se fosse para retirar, eu só retiraria status mesmo, que é importante, mas não entre os primeiros para time, né? Para time. Mas os outros eu super concordo, dependendo das visões, né? Cada um tem. Dentre esses 5 que estão aqui, tá? Vocês 5 que votaram aqui, a gente só pode escolher um. Qual vocês escolheriam? Eu escolheria a maestria. Alguém passaria para maestria também? Ou alguém discorda? Pode dar seu ponto de vista. Vou com Sebastião Alvino Lima Filho. Ana, fala com a gente. A Ana trouxe um ponto muito importante do relacionamento. Aí é o papel do facilitador, né? Ana, você concorda ou não? Não. É importante a gente Eu colocar as estava pessoas. tentando lembrar o que é que eu botei nesse. Eu colocaria relacionamento, porque é muito importante, eu acho. Ok. Eu também, Assim, relacionamento. Eu acho maestria um termo muito forte, assim. Então, a gente tem 2 votos para maestria, 2 votos para Mas por que relacionamento. você entende maestria como um termo forte, Ana? Maestria, para mim, é fazer com perfeição, né? Não acho que seja... É o Tudo time bem, ter a eu já competência não- necessária, né? Para realizar aquele trabalho. Pensa que você está falando no time, tá? Não. Eu iria no relacionamento. Para mim, relacionamento é muito importante. Vamos lá, a Mas gente um tem bom, 2 um bom votos. questionamento que a Ana fez aí sobre a questão do maestria. O maestria, nesse caso, ele representa, tipo, é um time de desenvolvimento que trabalha no estado da arte. Ou é, na verdade, assim, beleza, eu tenho um time que é um time de bons juniores, vamos dizer assim, mas que eles têm as skills necessárias para atingir o objetivo daquele time. Mas assim, eles ainda estão em um processo de maturação Boa. e de maior aprendizado. Porque aí isso pode causar essa sensação que talvez a Ana falou, né? Pô, a palavra maestria dá a entender que o meu time só tem os tops das galáxias ali. Mas eu posso... Mas tem um ponto, Tião, que é interessante, que eu já vi nos times. Quando é um time mais jovem, ele bota a maestria como um valor muito forte, porque é um time que está se desenvolvendo tecnicamente. Quando é um time de pessoas mais sêniores... Ou não? Não, de competência. Curiosidade também. Acaba que um puxa o outro, né? E quando é um time de pessoas mais maduras profissionalmente, com mais anos de casa, elas dão mais valor ao relacionamento. Porque elas já atingiram uma maturidade profissional de técnica também, né? Então, é bacana a gente ver isso, né? E cada um tem os seus motivos, não quer dizer que um está certo ou está errado. O maestria eu fui mais no estado da arte mesmo, sendo prático, o time que entrega com qualidade, né? Mundo real, maestria, mundo ideal que a gente imagina nos times seria relacionamento, porque também a gente já trabalhei em várias empresas assim que o time não tinha um bom relacionamento, mas era um time, cara, top. Entregava e era demanda crítica, né, de banco, e os caras, tinha gente que nem se falava, mas ali nos ritos, todo mundo era bem profissional, né? Então eles tinham maestria, embora não tivesse um bom relacionamento, né? Que a gente sabe que é muito importante, mas a maestria prevalecia, né? Então é muito assim, como o Gilvan falou, do momento do time, maturidade do time e ambiente de trabalho, né? Que isso aí pode mudar bastante, né? A senioridade do time também. Agora, olha os insights, o David. Se eu tenho um time, eu sou um agilista, eu sou um Scrum Master, né? Um Agile Master. Se eu tenho um time que a galera está se matando e eu vejo que o pessoal não está vendo que isso é um valor importante e que a gente está perdendo muito. Tem que trabalhar isso. E aí, quando a gente vê, esse time não leva a sério o relacionamento, cara. Ele acha que... E a gente está perdendo. Ou então um time que está mal tecnicamente e não consegue enxergar isso. O time não está vendo esse valor para eles, que é fundamental. A gente está perdendo entrega porque a gente não está com boa qualidade. Então, a gente tem que trabalhar em cima. Olha os inputs que a gente vai recebendo. Né? Trabalhar isso, exatamente. Então, vamos lá. Vamos seguir, gente, para a gente não passar muito, então, tá? Entre relacionamento e liberdade. A gente elimina a liberdade e deixa o relacionamento? A gente já tem 2 votos para maestria e 2 votos para relacionamento. A gente precisa fechar um.
qual o mais importante, pessoal? Vamos matar aqui. Relacionamento ou maestria? E aí, time? Quem vai Eu desempatar? acho relacionamento. Então, desempatamos. É, Então, automaticamente, não a foi? maestria viraria o próximo aqui, né? Como mais importante, Sequência, né? né? Eu vou falar assim, embora o tempo esteja curto, mas maestria, para mim, se resume também a entregar no prazo, como o David disse, o time está se matando, e muitas vezes ele faz pela lealdade ao time, ao relacionamento, sabe? A Uhum. todas as Qualidade, né? No prazo alinhado, né? Perfeito. É, E tendo aqui o quinto motivador, a gente ficou entre status e honra. No caso, status ganhou 2 votos e honra 1. Podemos seguir assim? pode Uhum. estar. Para a gente seguir e fechar, tá bom? O legal é que esses cards, Agora, eles são gente, todos interligados. agora a gente tem Legal. uma última reflexão para a gente fechar, tá? Que é bem importante. Eu vou diminuir o zoom. Aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha de cima, que é o ranking da soma individual? Eu fui lá no Excel, vocês não viram, somei, peguei os 5 principais motivadores individuais, coloquei aqui no ranking, ó. Relacionamento, honra. Pode mostrar sua soma lá novamente, ali naquela aba? Posso? Tá aqui, ó. Somei aqui embaixo. No final de cada uma tem. A gente pode disponibilizar para vocês essa planilhinha e o board Perfeito. também. A Coloquei Vanessa aqui os até 5. ia pedir a planilha. Não, a gente vai disponibilizar tudo para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E aqui embaixo é o consenso coletivo, tá? Que a gente colocou aqui. É importante a gente focar mais nos 5 primeiros, tá? Porque são os de fato mais importantes, né? Pode dar um zoom nos 5 primeiros para ficar maiorzinho? E a gente faz a seguinte reflexão para o time. Time, olha só, aqui a gente tem um pensamento individual, uma soma, e aqui a gente tem um pensamento coletivo, de time. Quais são as diferenças entre os 5 principais e o que elas nos dizem, o que a gente aprende com isso, como time? Aí a gente deixa o time discutir. O que vocês acham, pessoal? A gente botou aqui propósito como mais importante. Na individual, a gente colocou relacionamento. Por que o propósito é mais importante? Aí o time começa a refletir sobre aquilo. Aí você pode dar mais 10 minutinhos para o time refletir e você fecha a dinâmica. Eu gostaria de propor essa reflexão aí do relacionamento seu individual e a meta seu do consenso coletivo. Isso é muito bom. Incita até o desenvolvimento, né, do time, né? Esse debate Exatamente. aí. E aí, quem falaria, assim, como se estivesse sendo parte do time, quem gostaria de propor essa reflexão agora? Sobre o individual ou o coletivo? Não, esse paralelo, né? Olhando o individual e comparando o coletivo. Exatamente. O top do primeiro é relacionamento e o top do coletivo é meta. O que você tira disso? Se o seu time falar assim, tudo bem, mas me explica por que isso está acontecendo. Está aberto o meu. Estamos te ouvindo, Ana. Eu acho que ninguém trabalha sem se sentir bem. O lugar que a gente passa mais tempo da nossa vida é no trabalho. Então, se você não tem um bom relacionamento ali, e hoje com o home office até uma qualidade de vida, né? Que você está ali o tempo todo, recebendo pessoas na sua casa, entrando na casa das pessoas. Isso é uma coisa muito importante individualmente. Cada um feliz de forma individual, juntos aí vão ao alcance da meta. Mas se um não estiver se sentindo bem com o resto do time, a meta pode ir por água abaixo. A Hannah gostaria de falar. Eu acho que nesse momento aí, quando a gente vê, é mais ou menos o nosso dia a dia, né? A gente mora, não sei se todo mundo mora com mulher, com os pais e tudo. Quando a gente está dentro de uma casa, às vezes um quer ver uma novela, outro quer ver um futebol, outro quer ver um filme de ação e tal. A gente quer chegar num consenso. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado a nossa prioridade para a gente ter uma boa convivência e chegar a um objetivo e conseguir conviver todo mundo junto. Eu acho que isso aí é bem um reflexo da realidade da vida que a gente tem com os times. Não adianta se o meu objetivo, eu quero ter status, mas como que eu vou conseguir meu status? Eu preciso trabalhar em equipe. A equipe é como se fosse um carro, né? Uma roda não roda sozinha, depende de todas as outras para sair do lugar. Então, acho que você pensar
em conjunto e levar em consideração o que vai beneficiar a todos e não só você. Acho que é isso. O que para mim ficou muito claro aqui é o que o Tião falou, né? No esporte que ele curte muito, que é a Fórmula 1, as pessoas podem até não se dar bem, mas se tem uma meta, então elas entregam porque tem um objetivo. Mas pensando de forma individual, eu quero me sentir bem. Mas se eu não me sinto bem, porque o relacionamento pode não ser tão legal, não tem problema, eu vou em prol de uma meta e está tudo certo. Perfeito. Agora vai ter esportes que o relacionamento é fundamental, né? Isso. Se a gente for comparar com outros, né? Eu acho que é esse ponto mesmo aí de time, é propósito, né? Um time com propósito, ele consegue vencer barreiras, né? A ordem, como a gente falou aqui, são os alinhamentos internos, né? Os combinados, né? Que cada time tem o seu, né? Relacionamento que é bem importante. Eu converso muito com o pessoal sobre isso. Já era importante reuniões em grupo e também reuniões individuais, né? E agora, nesse modelo novo, né, do home office, que a gente está por conta do vírus, aí é que se torna mais importante ainda, porque é só a gente e o computador, né? Se não tem ninguém ali para conversar, fazer uma reunião individual, sentir como é que está a pessoa, né? Ter um encontro em grupo também complica tudo, né? Então, esses 3 aí iniciais do time é bem importante. E o individual, né, ser primeiro relacionamento é por conta também dessa distância, né? É muito importante para a gente ter esse relacionamento, né? Ter um convívio, né? Porque nesse cenário atual é o que nos mantém fortes, né? Boa, muito bom. E assim, sempre a dica, né? Como facilitador, a gente tem que tentar interferir o mínimo possível. É muito importante que o time siga, né? E ele tire as próprias conclusões, né? E a gente só facilite no sentido de alguma dúvida, né? Tal. Fala, Hanna. Não, a minha dúvida seria mesmo o momento de aplicar isso daí, seria mesmo numa retro, a gente aplicar essa dinâmica? Cabe muito bem. Eu até falei antes, não sei se você pegou. Eu gosto muito de chegar no time e já aplicar. Tipo, entrei num time, 2, 3 semanas ali conhecendo, tal, já jogo o Move Motivators. Eu gosto muito. Era isso que eu ia falar. Eu nunca usei em retro, não. Eu já usei quando eu estou chegando num time, né? Que eu já fui Scrum Master, já fui Agile Coach, já trabalhei. E tem diferença de você ser um agilista estando na empresa, você é o agilista da empresa e sendo agilista por uma consultoria. Isso também tem diferença, né? Quem viveu sabe. Então, é uma dinâmica que ajuda muito a gente a conhecer o time. É mais ou menos como o Gilvão falou. Cheguei numa empresa, sou agilista, não conheço o time, não sei temperamento, não sei quais são as motivações, aí a gente já roda esses tipos de dinâmicas. Não só o Move Motivation, quanto outras dinâmicas aí para conhecer, né? De team builder mesmo. É bem importante. Pode rodar também na retro. Não existe regra, né? No mundo ágil. Mas é muito legal quando você roda, que você não conhece o time, você começa a ver os cards, né, as prioridades de cada um, e no debate você vê os sentimentos também, né, o que cada um prioriza, é bem bacana. Beleza. Eu tive uma experiência, assim, eu entrei num time que eles já estavam rodando. E aí eu rodei uma dinâmica de team building, não era de retrospectiva. Mas eu substituí a retro por essa dinâmica. E aí meu time me provocou e falou assim, tudo bem, essa é maravilhosa, mas quando é que a gente vai fazer uma retro? O que eles estavam esperando, né? Que a gente falasse do que foi legal, do que foi ruim, e o que a gente podia melhorar e o que a gente não fez. Então, talvez, substituir a retro, eu não acho... no meu time não foi legal. Eu faria isso como a parte. Ou quando você está entrando, mantenha a sua retro, e aí, ou quando o seu time já está rodando há um tempo com você, e aí você quer fazer aquela oxigenada, quer ver se os motivadores permanecem o mesmo, ou se você nunca rodou, aí você faz num segundo momento. Mas não tem regra, eu nunca rodei. É uma necessidade do meu time, eles me cobraram. E aí, Vanessa, tudo bem, maravilhoso, mas cadê a retro? Porque não foi, eu substituí por isso. Entendi. Não, eu nunca fiz, e eu tento cada vez fazer uma retro diferente, eles até acham legal para sair um pouco dessa... Porque eu estava muito nessa coisa de foi bom, foi ruim, que pode melhorar, e aí acaba ficando na mesmice. Aí eu comecei a trazer cenários diferentes e até o direcionamento da empresa para mudar um pouco, para trazer mais indicadores, né? Ficar mais nessa pegada de trazer números, dados para o time analisar e ver onde ele está acertando, ele está errando, identificar os gargalos, enfim. Mas aí, como eu nunca rodei, eu estou a fim de rodar essa atividade. Muito bom. Printa pra gente e marca lá e diz como foi, viu?
Mas eu, provavelmente, eu vou usar uma outra ferramenta, porque eu fiz o curso do PAC, tem um igual esse daí, só não é da Kudo. Mas tem um negócio Não, legal. do PAC. Aí usar eu tenho que usar como evidência para poder tirar uma das certificações dele. Eu tenho que usar. O Andy Barbosa, né? O PAC e o Andy Barbosa. Isso, do Andy. Isso mesmo, isso aí. Ana, quer falar? Eu fiz uma muito legal, não no online, mas dá para adaptar ao online, que é você dá uma lista de 30 prioridades, tudo, família, qualidade de vida, relacionamento, meta, tudo, e a pessoa vai para uma viagem de barco, não sei se vocês fizeram, tem que levar 10. Aí, de repente, muito peso, o barco vai afundar em 1 minuto, se livre de 5, sem dar muito tempo para a pessoa pensar. Ah, legal. Passa para a gente essa dica, hein? Isso, eu vou fazer. De repente, de novo, muito peso, tem que se livrar de 3. Então, você fica só com 2. Então, tinha gente na hora que dizia, meu Deus, joguei minha família no mar. Gente, eu só vou concluir aqui, tá? Tá. Bom, Ana. Do horário. Vou Aqui, passar para a Vanessa. aqui deu para entender, né, pessoal? Que a gente precisa trazer para o time. Quais são as diferenças, o que elas nos dizem. Vai ter essa discussão, que como a gente já teve, né? Importante a gente falar dos 5 primeiros, não precisa falar dos 10, porque os 5 primeiros é aquilo que vai nortear de fato, que é importante, tá? E para a gente, o agilista, ele vai tirar vários insights ali do time. O time vai se conhecer seus valores. É muito importante essa autorreflexão, né, de cada um. E lembrando da planilha, depois a gente vem na planilha, olha os valores de cada um, vamos entender cada um. Poxa, eu já tive insight de pessoas que fizeram algumas escolhas que eu questionei. Falei, poxa, mas por que essa pessoa colocou esse valor antes desse motivador? E eu conversei com a pessoa e eu vi que a pessoa tinha um problema, por exemplo, de autoestima. Eu precisava trabalhar um pouquinho isso nela. Um outro caso, eu vi que uma pessoa tinha uma necessidade de ordem muito maior do que o resto do time, então ele estava meio que destoando do time, então eu tinha que conversar, pô, olha só, não é bem por aí e tal, a gente pode flexibilizar algumas coisas. E aí é o team building, né, gente? Aí é o dia a dia junto com o time, né, conversar. Isso vai nortear outras dinâmicas, vai nortear formas de retro, tá? Pessoal, é isso. Fechamos. Adorei. Eu quero agradecer a todos pela colaboração, foi muito